Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e muito, mas muito obrigado por sua companhia. E vamos juntos começando mais um ciclo de estudos agora na lição 4, que tem como título geral dessa semana Nações, parte 1. Vale destacar, querido amigo, querida amiga, que vamos estudar eh, essa lição número 4 nesse sábado, dia 19, e vamos nos estender até a próxima sexta-feira, dia 25 de abril. Muito bem, vamos destacar então o verso para memorizar dessa semana, que se encontra em Daniel, capítulo 7, verso 14, que diz assim: Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse foi o verso para memorizar, que se encontra no livro então de Daniel, capítulo 7, verso 14. É interessante a gente analisar que esse verso, o verso 14, ele descreve um momento após o juízo celestial, como está ali descrito nos versos 9 e 10 do capítulo 7 de Daniel, em que o Filho do Homem, que é Cristo, recebe, querido amigo, o domínio do reino de Deus. E o que isso representa? Representa o início da fase do plano da salvação, onde o juízo define quem será parte do reino eterno. Na escatologia adventista do sétimo dia, isso se alinha com o juízo investigativo. E quando que se iniciou, querido amigo, querida amiga? No ano de 1844 e culmina com a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento, então, do reino eterno. Agora, como que a gente consegue entender o verso para memorizar? É importante ressaltar isso, né? Você que é professor, professora de escola sabatina. Quando o verso ele fala foi-lhe dado, isso se refere a uma autoridade recebida e não usurpada. É importante ressaltar isso. E isso é um ato legal e também celestial. Quando o verso para memorizar fala domínio, glória e reino, expressa soberania total e também legítima. E isso constata com os reinos humanos, né? Um outro ponto que o verso destaca, falando ali povos, nações e homens de todas as línguas, isso representa o quê? A universalidade do reino do Messias, que vai se estender ali a todos os povos e também nações. E também fala da questão, o seu domínio é eterno, ou seja, o reino, o reino de Cristo, ele não terá fim, né? Diferentemente dos reinos terrestres, né? Representados então pelos animais anteriores ali em todo o livro de Daniel. Tem uma citação interessante, Ellen White esperada por Deus, no livro Grande Conflito, na página 479, ela diz que o grande juízo investigativo começou em 1844, quando Jesus entrou no lugar santíssimo para iniciar a sua obra final como nosso sumo sacerdote. Este juízo é apresentado em Daniel capítulo 7, ou seja, Ellen White então reforçando e confirmando a Bíblia e também a inspiração profética. E qual é a lição que você pode tirar, contextualizando então o verso para memorizar? Algumas lições, né? Em resumo, é que Deus ele está no controle da história. E é interessante a gente analisar que apesar dos impérios que surgiram e caíram, o reino de Deus ele é eterno.
E o que que isso é? Isso é uma segurança, né, em tempos de instabilidade mundial que vive aí o nosso mundo. Um outro detalhe importante, Cristo, ele é o legítimo rei. Uma outra lição importante. Uma terceira lição, somos chamados a fazer parte desse reino eterno. Cristo ele faz um convite quando ele estende esse chamado a todos os povos, nações, línguas, todos vão ser convidados a participar desse reino eterno. E por fim, e não menos importante, estamos vivendo no tempo do juízo, descrito então em Daniel capítulo 7, verso 14, que é o verso para memorizar dessa semana. E um outro ponto importante que é fundamental a gente destacar que a esperança diante da opressão que todos nós vivemos, né? Principalmente as pessoas que querem seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. O contexto do capítulo 7 de Daniel, querido amigo, querida amiga, mostra ali um poder perseguidor, mas termina com a vitória de Cristo e também de seu povo. Que maravilha, né? Um outro detalhe importante, que podemos confiar que mesmo diante da perseguição, Deus triunfará. Que esperança maravilhosa quando nós percebemos aquilo que o verso, para memorizar, quer nos falar nesse momento. Muito bem, querido amigo, querida amiga, a gente já destacou o verso para memorizar dessa semana, e a parte introdutória de sábado ainda, naqueles parágrafos ali, tem alguns pontos bem importantes, que é importante eu ressaltar. Ali fala a seguinte frase, que é que a restauração em Apocalipse é o Gênesis ao contrário. Por quê que a parte introdutória destaca esse detalhe? Porque a árvore da vida, ela vai ser restaurada, a parte introdutória destaca. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 2. Só que a árvore da vida, ela começa a ser falada lá no livro de Gênesis. Por isso que o Apocalipse, a parte introdutória dá essa nomenclatura, que é o livro de Gênesis ao contrário, porque tanto no livro de Apocalipse destaca, mas já havia falado lá no livro de Gênesis. Por exemplo, outro exemplo, né? A maldição ela é suspensa. Apocalipse capítulo 22, verso 3 destaca, porém, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 17, também fala da questão do início da maldição. E essa maldição ela vai ser suspensa no livro, destacada lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 3. O próprio livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 3, capítulo 22, verso 4, fala que o acesso à presença de Deus ele será pleno, ou seja, o Éden ele será refeito agora de forma eterna e também gloriosa. Então tem alguns detalhes bem importantes, né? A própria Ellen White, no livro Educação, na página 15, Esperada por Deus, ela fala que o grande plano da redenção terá como resultado o pleno restabelecimento da imagem de Deus na alma. Uma completa restauração terá lugar. Outros temas centrais que destaca a parte introdutória, por exemplo, Daniel e Apocalipse, eles mostram a sucessão de impérios humanos. Está lá em Daniel capítulo 2 e também Daniel capítulo 7, ou seja, que os reinos humanos eles serão temporários e falhos. Por quê? Porque apenas o reino de Deus ele é perfeito e apenas o reino de Deus será eterno. Um outro ponto importante, no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White, Esperada por Deus, destaca que nos anais da história humana, o crescimento das nações, a ascensão e queda dos impérios parece depender da vontade e proeza dos homens, mas na palavra de Deus é revelado que por detrás da agitação e confusão das nações está o Deus paciente, um Deus paciente
por entre as sombras, mantendo o controle. Que maravilha, né? Um outro detalhe importante que por trás desses reinos humanos, né, que são estabelecidos e acabam não tendo ali o seu objetivo alcançado, porque eles apresentam sempre dois elementos, né, principais, que é o orgulho humano e também a autossuficiência, ou seja, tudo elementos que afastam o homem de Deus. De contrapartida, somente o reino eterno terá justiça e também terá paz. Um outro tema que a parte introdutória destaca é que a esperança do reino eterno, ou seja, que o reino de Deus ele é justo, eterno e também perfeito, como havia me referido. Um outro ponto, que o grande conflito terá um fim. Amém por isso, né? E os redimidos viverão eternamente com Deus. 4 lições básicas que a gente pode tirar. A primeira dela, que Deus tem um plano completo para reverter todo o mal iniciado no Éden. Segundo ponto, segunda lição, nenhum governo humano poderá trazer a paz e a justiça que o reino de Cristo trará. Terceira lição, nessa parte introdutória de sábado, além do verso para memorizar, devemos escolher hoje em qual reino queremos viver: o humano e passageiro ou o divino e eterno. E é claro, é importante ressaltar que a palavra de Deus nos mostra o final da história. E ele, ou seja, Deus, é glorioso para os que são fiéis. Que nós possamos ser fiéis a esse Deus, obedecer a esse Deus, e que Deus possa te abençoar. Deus possa abençoar também a sua família e também os seus estudos através do resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.